Gente, hoje é um dia muito especial para a gente compartilhar um pouco daquilo que Deus coloca no nosso coração como visão para a igreja. E nós precisamos entender sobre visão. A Bíblia diz que o povo sem visão se perde. Há uma versão mais antiga, porque o versículo também pode ser traduzido: sem profecia o povo se corrompe. Mas literalmente, no hebraico, a gente pode traduzir como: sem visão o povo se perde. Há igrejas que são modernas, contemporâneas, bonitas, tem todo um sistema de luz, som, e o pessoal, tal, é coisa muito contemporânea, mas não tem visão. E a gente precisa de muito mais do que apenas uma igreja bacana, bem estruturada. A gente precisa de ter uma visão, ou seja, nós precisamos sempre saber para onde a gente está indo, de onde a gente vem e para onde a gente vai. Nós começamos a nossa igreja, ela começou como um pequeno grupo. Era um pequeno grupo, mas com uma grande visão. E uma pergunta que a gente sempre fez, sempre faz, é: quem e o que nós queremos ser? Quem e o que nós queremos ser? Em outras palavras, qual é a nossa cultura? Qual é a cultura que nós estamos criando? Nós queremos sempre identificar isso de forma muito clara. Agora, quando eu faço essa pergunta, eu preciso entender que eu não simplesmente construo uma cultura. Não é simplesmente construirmos uma cultura. Eu preciso ser a cultura. O nosso objetivo maior não é simplesmente construir uma cultura, a cultura da nova, a cultura do reino. Nós precisamos ser a cultura, viver isso. E lembre-se do seguinte: o nosso futuro está linkado a quem nós nos transformamos. Aquilo em que nós nos transformamos é o que genuinamente, definitivamente vai definir o nosso futuro. Naquilo que nós estivermos sendo transformados, é isso que vai determinar aonde nós vamos chegar. Nós temos o nosso modelo de fazer igreja, ou seja, nós temos os nossos cultos dominicais, nós temos os nossos cultos de meio de semana, a gente tem os nossos grupos de conexão, os GCs, os grupos de conexão, os grupos pequenos, a gente tem ministério de crianças, né, a geração nova, nós temos os ministérios com jovens, que são 3 ramos, a Zoe, a Vibe e o Lamp, são os adolescentes, aqueles que já estão numa fase mais de faculdade, universidade, o pessoal um pouco mais velho. A gente tem ministério de mulheres, as únicas. A gente tem ministério de homens. Pastor Jorge, ontem, ele que está sendo o fomentador do ministério de homens, ele que está assumindo o ministério de homens, ele ontem fez uma festa maravilhosa, um churrasco com futebol. Né? Tinha mais de, sei lá, mandaram umas fotos para mim. Parece que rodando lá, entrando e saindo, tiveram uns 160 homens que chegaram lá, naquele churrasco com futebol. O churrasco, eu não pude estar, mas de qualquer maneira, churrasco eu como, futebol eu não jogo. E não jogo futebol porque entendo que o futebol foi inventado no inferno pelo capeta para causar lesão. Perna quebrada, pé torcido, contenda entre os irmãos. Né? Todo jogo de futebol de crente, o pessoal começa orando. Né, o pessoal dá as mãos no meio do campo: Senhor, abençoa esta comunhão, este jogo. Na primeira bola que rola, o cara já vai com o pé na canela do irmão. Isso não é de Deus. Então, e quem já me viu jogando futebol alguma vez? Misericórdia, graças a Deus, só o Timóteo. Eu corro pra caramba, e de vez em quando faço uns gols também, mas Ministério de Homens, Nova College, a gente tem uma montoeira de coisas que a gente faz na igreja. Mas tudo isso, casais, pastor Café e pastora Luciana, lidando com os casais, mas tudo isso, gente, é feito visando um objetivo muito claro. A gente não faz essas coisas, tem que ter ministério de homens. Por quê? Porque toda igreja tem. Tem que ter ministério de mulheres. Por quê? Porque toda igreja tem. Tem que ter ministério de casais. Por quê? Porque não, a gente faz tudo isso visando um objetivo muito claro. E o objetivo é que nós queremos cooperar com Deus para formar pessoas que crescem, que amadurecem, que encontram o seu propósito na vida, pessoas que sejam livres do peso e da opressão do mundo, pessoas que sejam livres para serem autênticas, livres da opressão da religiosidade, livres para serem autênticas, para serem mais e mais semelhantes a Jesus em pensamentos, palavras e ações.
isso, a gente entende que o menos importante para esses ministérios é estar no púlpito. O menos importante para cada um desses ministérios é estar no púlpito. O que acontece fora do púlpito é tão importante ou ainda mais importante do que acontece no púlpito. No púlpito é dada a visão, mas é fora do púlpito onde ocorre a prática da visão, aonde se cultiva a cultura da igreja. Esse churrasco de ontem dos homens, eu estava comentando com o Jorge, falei, Jorge, vai nessa linha, cara. Encontro leve, alegre, de comunhão. Esquece de ficar fazendo muito culto. Pessoal, culto já tem no domingo. Não precisa, vai ter agora o Únicas Day. Um dia inteiro as mulheres reunidas lá. Cara, vai ser um dia fantástico, com certeza, de comunhão, de alegria, de comilança. Não, comilança não, que mulher não gosta de comer muito, porque engorda e tal. Graças a Deus que é menos gasto para a gente. Mas vai ser muito legal esse encontro. Mas não vá para lá na expectativa de ter um culto, vá na expectativa de conhecer gente nova, vá na expectativa de ter comunhão com pessoas novas, porque é ali onde se pratica a cultura, onde a gente coloca em prática o cristianismo. Hoje, então, a gente vai falar sobre alguns valores da nova, valores que são fundamentais para nós como nova igreja, como indivíduos, como ministros do Evangelho. Quero que você entenda que o ministro do Evangelho aqui não sou simplesmente eu ou um dos pastores ou das pastoras da igreja. Cada um de nós aqui é sacerdote do Deus Altíssimo. Cada um de nós aqui é ministro da palavra. Amém? E eu quero falar para você de alguns valores que são fundamentais para nós, que a gente quer cultivar cada vez mais. Primeiro deles, unidade. Unidade. Unidade fala de união. E união é o oposto de divisão. A palavra divisão, visão dupla, visão dividida. O Salmo 133, 133, no versículo 1, diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável. Aos olhos de quem é bom e agradável? Aos olhos do próprio Deus. E aos olhos dos homens também. Como é bom que vivam unidos os irmãos. Deus valoriza a unidade. Mas unidade não pode ser presumida. Unidade precisa ser perseguida. Você não pode partir do princípio, não, nós vamos ser unidos porque nós somos todo mundo crente, todo mundo cristão, e a gente se reúne e tal, então, inevitavelmente seremos unidos. Não, unidade não pode ser presumida, precisa ser perseguida. Amém, gente? A gente não pode deixar ao acaso. Esse é o primeiro valor que a gente cultiva na nova, unidade. O segundo é unanimidade. Unidade e unanimidade. Atos capítulo 4, versículo 23, depois a primeira parte do versículo 24, e finalmente o versículo 31, diz que, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. A história aqui é a seguinte: Pedro e João foram presos porque estavam falando de Jesus, pregando Jesus. Por causa disso, eles foram presos e ameaçados. Olha, nós hoje estamos prendendo vocês. Vocês estão sendo punidos por estarem pregando esse tal de Jesus. Mas da próxima vez, vai acontecer coisa pior. Hoje foi só prisão. Da próxima vez, a gente vai matar vocês. E a resposta de Pedro foi simples. Olha, nós respeitamos as autoridades, vocês são as autoridades, nós respeitamos as autoridades constituídas, porém há um limite. Há um limite. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E aí a Bíblia diz que Pedro e João relataram tudo isso à igreja. Reuniram a comunidade dos cristãos e relataram o que havia acontecido. Versículo 24 diz assim: ouvindo isto, essas ameaças das autoridades, unânimes, levantaram a voz a Deus e eles oraram. E eu não coloquei a oração aqui, mas a oração que eles fizeram foi: Senhor, o Senhor está vendo aí a ameaça que estão fazendo contra a tua igreja,
dá autoridade, dá poder, dá ousadia para que o teu nome seja divulgado. E a Bíblia diz no versículo 31 que, tendo eles orado, e oraram em que clima? Em que tipo de ambiente? Oraram em unanimidade. Unidade e unanimidade. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Gente, a falta de unanimidade acaba por minar a unidade. Você não pode ter um e abrir mão do outro. Sem unanimidade, a unidade acaba rachando. E o oposto da unanimidade é a discórdia. Uma das coisas que Deus abomina. Dá uma olhada comigo em Provérbios capítulo 6. Provérbios 6, o versículo 16 ao 19, começa dizendo assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. E eu acho legal a versão que diz: a sua alma abomina. Talvez você esteja lendo aí uma versão que diga, ao invés de detesta, diga abomina. Vamos contar as 7 coisas aqui. Lembrando que 6 ele odeia, a 7ª ele abomina, ele detesta. Número 1, olhos cheios de orgulho. Número 2, língua mentirosa. Que os mentirosos digam amém. Sempre tem alguém. Deus é bom, Deus perdoa, glória a Deus. Número 3, mãos que derramam sangue inocente. Número 4, coração que faz planos perversos. Número 5, pés que se apressam a fazer o mal. Número 6, testemunha falsa que profere mentiras. E agora aquilo que Deus abomina, o que semeia discórdia entre irmãos. Para Deus a discórdia é pior do que a mentira. Para Deus é pior do que o assassinato. A gente viu aqui, Deus odeia quem derrama sangue inocente, aquele que mente e tal, mas se há uma coisa que ele abomina, é a semeadura de discórdia, porque discórdia é o oposto da unanimidade. Terceiro valor que a gente quer cultivar sempre, e cada vez mais, na nova visão que a gente tem para a igreja: amor. Amar a Deus, amar as pessoas, amar a vida. Amar a Deus, amar as pessoas e amar a vida. A gente tem visto que parece que no mundo hoje as pessoas estão cada vez menos amando a vida. A gente ontem foi uma data muito especial no mundo, é o 11 de setembro, foi relembrado aquele atentado. Quem fez aquilo? Os terroristas que fizeram aquele atentado em Nova York, que derrubaram as Torres Gêmeas. O que aqueles homens tinham? Ódio. E o que eles não tinham? Amor à vida. Não estavam se importando com a própria vida, menos com a vida dos outros. Há uma praga no mundo, hoje em dia. Os psiquiatras e psicólogos estão preocupados, porque há uma praga no mundo hoje, que é um aumento substancial do número de suicídios, em especial entre jovens. Há um alarme por parte da Organização Mundial de Saúde, em relação, em especial aos jovens. Tem aumentado incrivelmente o número de jovens se suicidando. Por quê? Porque perdem o amor à vida, porque perdem perspectiva daquilo que vai ser o futuro. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um futuro abençoado para você. Não aceite esses pensamentos de desistência, que vão levar a pensamentos de desânimo, que vão levar a pensamentos de depressão, que podem levar a pensamentos de suicídio. Creia, Deus tem plano de coisas boas para você. Você está assistindo pela internet? Creia e entenda isso. Deus tem plano e propósito de coisas boas para a sua vida. Sabe que de repente tem gente, já aconteceu isso, e gente vinha me testemunhar e dizer assim: pastor, eu me converti na nova, mas eu estava assistindo o culto, e eu fui à igreja pensando assim: hoje é a última chance que eu estou dando. Se Deus não falar comigo hoje, amanhã eu dou cabo da minha vida. De alguma forma Deus falou com aquela pessoa, naquele culto, e aquela vida continua. Seguindo em frente, nós precisamos amar a Deus, amar as pessoas, amar a vida. A igreja precisa ser, presta atenção nisso, a igreja precisa ser, essa é uma visão que nós temos para a nova, uma igreja que seja um lugar leve, alegre, divertido. Pastor, a igreja tem que ser um lugar divertido? Pensei que era só no Tivoli Park. Não, na igreja.
A igreja tem que ser um lugar divertido, onde as pessoas se sintam valorizadas, amadas, respeitadas, onde a gente segue uma regra básica: faça aos outros aquilo que você quer que façam a você. Não cobre amor dos outros. Ame e você será amado. Ao invés de cobrar amor dos outros, ame e você será amado fatalmente. Amém, gente? É comum nas igrejas acontecer alguém que chega numa reclamação extrema. Aqui nessa igreja ninguém tem amor. Há muito tempo que eu não ouço essa reclamação, mas eu me lembro de pessoas que já reclamaram, não só nessa igreja, todo pastor já ouviu alguém dizer: nesta igreja ninguém tem amor. Quando você achar que nessa igreja ninguém tem amor, seja você o primeiro então a amar. E as pessoas vão te amar de volta. Amém? A gente precisa amar a Deus, amar as pessoas, amar a vida. Amém, gente? Amor é um valor inegociável. Quarta coisa, nós na Nova valorizamos a palavra de Deus. Nós valorizamos o ensino correto, a interpretação correta da palavra. Por isso, nos nossos cultos, a palavra não é somente pregada, mas ela é frequentemente ensinada. Porque nós valorizamos a palavra de Deus, interpretada de maneira correta. O que mais tem por aí é versículo mal interpretado. Você quer ver, por exemplo, não precisa ir muito longe não. João 3,16, versículo mais conhecido na igreja. O que diz João 3,16? Porque Deus amou... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem um problema: a pessoa lê esse versículo e diz para a igreja assim: olha, Deus é amor. Deus é tão amoroso que Ele deu o seu Filho unigênito, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é juiz. Sabe por que isso? Porque a pessoa diz isso? Porque ela leu o versículo 16, não leu o 17. Deixa eu ler para você aqui, João 3, 17. Deixa eu ver se eu acho aqui, Bíblia Nova. É difícil de achar as coisas. Eu gosto da minha Bíblia velha, que eu falo, ela abre sozinha. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora vem o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Jesus não veio como um juiz, ele veio como um salvador. E o ministério de salvação de Jesus começou há 2021 anos atrás e continua até hoje. Jesus não deixou de ser um salvador quando ele ascendeu aos céus e agora ele passou a ser um juiz. Não, ele continua no ministério de salvação. O dia que Jesus vai se sentar num trono de juízo é na segunda vinda e nós voltaremos com ele porque a igreja já terá sido arrebatada antes da sua segunda vinda. Nós não vamos passar pelo juízo. A Bíblia diz que aquele que tem o Filho passou da morte para a vida, não entra em juízo. Jesus chega a dizer que nós vamos ajudar a ele no juízo, vamos julgar os anjos. Eu costumo mandar recado para os meus anjos. A Bíblia não diz que a gente deve orar aos anjos, mas conversar com ele não tem problema. Então eu falo: olha, vocês prestem atenção, porque no dia do juízo vocês vão ser julgados por mim. Eu vou dar nota para vocês. 8,5, 7, 5, 2. Né? Então, olho vivo. Porque nós vamos ser, nós já passamos desse tempo e desse período de juízo. O que é que nós temos que anunciar para as pessoas? Um Jesus que ama, um Jesus que salva e não um Jesus que julga. Você quer ver um outro exemplo? Um versículo super conhecido. 1 Timóteo, capítulo 1. Deixa eu ir lá, 1 Timóteo, capítulo 1. Cadê 1 Timóteo? Roubaram da minha Bíblia? Dessa Bíblia? Chega lá. 1 Timóteo, está aqui, achei. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esse é um versículo que é usado para justificar
dizendo que nós não somos santos, que nós somos pecadores. Porque Paulo diz o seguinte, versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Está vendo? O próprio apóstolo Paulo disse que ele é um pecador. Como é que eu vou dizer que eu sou um santo? Eu sou um pecador. É porque essa palavra principal está meio assim mal traduzida e se interpreta mal. Aliás, não precisava nem saber grego, basta continuar lendo o resto do versículo e você vai ver que aquilo que eu vou te dizer agora é real. A palavra principal no grego é protos, e protos é a raiz grega que dá origem a palavras como protótipo, um modelo. A palavra protos significa o exemplo mais marcante. O que Paulo está dizendo aqui? Essa palavra é fiel. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o exemplo mais marcante. Não é que eu sou o pior ou o principal dos pecadores, mas eu sou o exemplo principal, porque se havia alguém, Paulo estava querendo dizer o seguinte, se havia alguém que não merecia ser salvo, esse alguém era eu. Se eu fui salvo, qualquer um pode ser. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que não precisa nem saber o que significa protos, grego e etc e tal, porque ele continua dizendo assim, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal, o protos, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. O próprio texto, se continuar a leitura, explica que Paulo está dizendo ali que ele é um modelo. Se eu pude ser alcançado e salvo, qualquer um pode. E eu aplico essa palavra para mim. Se Deus pode me salvar, Ele pode salvar qualquer um. Amém? Quem aí poderia dizer, pastor, Deus me salvou. E se Ele me salvou, Ele pode salvar qualquer um. Porque eu sei quem eu era. Amém? Para nós, gente, a questão da nova aliança é crucial. É crucial. Eu preciso usar os óculos da nova aliança para entender a Bíblia. Senão dá ruim. Nós somos gente da nova aliança. Nós não somos pessoas que estão no tempo da lei. Nós não podemos tentar ressuscitar a lei. Nós temos que viver o tempo da graça. Amém? O fim da lei é Cristo. O término da lei é Cristo. Para nós a questão da nova aliança é essencial. E mais, tradições não podem substituir a palavra. Experiências não podem substituir a palavra. Ah, mas eu tive uma experiência, mas o diabo também dá experiências. Eu não posso substituir a palavra por uma experiência, eu fico com a palavra. Amém? Para nós, na nova, a palavra de Deus com foco na nova aliança é fonte, é uma fonte, não somente de inspiração, mas de direção e de conduta de vida. Em outras palavras, é a partir da palavra de Deus que nós formamos a nossa visão de mundo. Você pode trocar essa expressão visão de mundo por visão de vida, ou filosofia de vida. O pessoal mais sofisticado, mais intelectualizado, fala de cosmovisão. O pessoal mais, minha cosmovisão. Teve uma pessoa que estava dizendo, eu não sou da nova porque a minha cosmovisão não bate com a cosmovisão da nova. Eu falei, então quer dizer que você é adorador do diabo? Porque a nossa cosmovisão, a nossa visão de vida é Jesus, é o nosso alvo, é o nosso exemplo, é a nossa referência. Mas a pessoa às vezes não sabe nem o que significa cosmovisão. Cosmovisão é uma maneira sofisticada de falar de visão de vida, visão de mundo. E a nossa visão de mundo, a nossa visão de vida, a nossa cosmovisão é a nova aliança. A gente quer viver e vivenciar a palavra na prática. Amém, gente? Aleluia. Quinto valor que a gente precisa cultivar. Nós valorizamos uns aos outros. Na nova, nós valorizamos uns aos outros. Em outras palavras, nós respeitamos uns aos outros. Amém, gente? Nós fazemos questão, por exemplo, das nossas equipes. A gente tem uma equipe que está agora, trabalhando agora, nesse momento. Você está assistindo esse encontro
Talvez na sua casa, talvez num hotel, talvez num hospital, em algum lugar desse planeta você está assistindo pela internet esse encontro agora. No Brasil, fora do Brasil, você só está assistindo porque existe uma equipe trabalhando. Uma equipe de comunicação, tem cameraman, tem mesa de corte, tem o pessoal do som, tudo funcionando para que você possa receber essa experiência. Tem outras equipes trabalhando. Nós fazemos questão de que as nossas equipes de ministérios tenham uma mentalidade de time. O que significa isso? Num time, cada um sabe o valor do outro. Num time, você pode ter num time um Neymar, mas o Neymar não joga sozinho, ele precisa de outros 10 para que ele possa brilhar no campo. Amém, gente? Você entra num campo e de repente você encontra um Neymar, você encontra um Messi, você encontra um Fragale, tem um outro time passando a bola para fazer gol. Mas é preciso que haja uma mentalidade de time. Nem todos são atacantes, mas todos contribuem para a vitória do time. E se você não pensar em time, pensar em termos de apenas igreja, nós precisamos aprender a valorizar uns aos outros. Não sei se você já fez isso alguma vez na vida, mas eu vou convidar você a fazer isso. No final do culto, procure um dos pastores da Nova. Não precisa ser o pastor Fragale, não. Me esquece. Procura um dos pastores ou uma das pastoras da Nova para dizer simplesmente muito obrigado pela tua vida, pelo teu ministério, pela tua dedicação. Procure um dos voluntários da Nova. Gente que está ali com a camisa preta, que está escrito alguma coisa, posso te ajudar, posso servir, voluntário, qualquer coisa. Dê um abraço nessa pessoa. Pastor, não pode abraçar, tu já está vacinado? O outro também? Então abraça mesmo, beija. Tá? E diga muito obrigado pelo teu trabalho voluntário. Muito obrigado pela tua contribuição. Você abençoou minha vida hoje. Procure um dos professores da geração nova. Tem professores da geração nova que não estão assistindo esse culto agora, porque estão tomando conta dos nossos filhos e, mais do que isso, estão ensinando a palavra de Deus, da nova aliança, graça e fé para as nossas crianças. Essas crianças, quando se tornarem adolescentes, com 13, 14, 15 anos, podem subir aqui nesse púlpito e pregar melhor do que eu, porque eles aprendem desde pequeno. Eu fui aprender depois de burro velho, mas eles aprendem desde pequenininhos. Mas tem alguém que está pagando um preço de estar lá. Vá até eles. Pastor, mas eu não tenho nem filho lá na geração nova. Vá sim, porque um dia você vai ter. Algum dia você acaba tendo um filho que vai estar lá. Então vá antecipadamente, agradeça. Sexto lugar. Sexto valor que a gente precisa cultivar e cultiva na Nova, nós valorizamos o senso de comunidade. Nós valorizamos senso de família, de hospitalidade, de bem-vindo, senso de comunidade. Quando Deus disse que não é bom que o homem esteja só, isso não tem implicações apenas no casamento, mas também nos relacionamentos. Relacionamentos sadios. Nós queremos na Nova pessoas que se relacionam de forma sadia. Amém, gente? Relacionamentos sadios são relacionamentos onde existe sinceridade, honestidade, encorajamento mútuo. Encorajamento mútuo, onde possam ser formadas boas amizades. E além de boas amizades, quem sabe, se até um casamento e tal, aleluia. Quando eu vejo as meninas da Nova chegando para mim pedindo para orar, eu falo, meu Deus do céu, o que aconteceu com os homens do século XX? Ai, ai, ai. Senhor, transforma, meu Deus. Abençoa. Bota testosterona no sangue desses caras. Aleluia. Em sétimo lugar, nós valorizamos casamento e família. Nós valorizamos família e casamento. Entenda isso, nós valorizamos casamento. Um casamento sadio é fruto de ações intencionais e não fruto do acaso. A gente às vezes fica com uma visão muito romantizada. E a gente fica pensando que precisamos encontrar, eu preciso encontrar minha alma gêmea. Meu irmão, a busca da tal da alma gêmea é como a busca do Santo Graal. Nem o rei Arthur encontrou.
A gente romantiza demais. Fica pensando, eu vou encontrar a minha metade da laranja. Fica cantando por aí. Alma gêmea, bate coração. Ô, Fábio Júnior, eu lembro demais. A metade da laranja, eu vou encontrar, Senhor, aleluia. Vou cantar esse corinho até achar. A metade da laranja. Meu irmão, você está procurando a metade da laranja, de repente você precisava encontrar a outra metade do limão. Mas presta atenção numa coisa, isso simplesmente não existe. Alma gêmea não existe, é por isso que as pessoas se decepcionam. Pastor, pensei que eu tinha encontrado minha alma gêmea. Agora vamos divorciar porque não é minha alma gêmea, tu vai procurar e não vai encontrar. Porque casamento abençoado, casamento sadio, é fruto de ações intencionais e não fruto do acaso. Famílias sadias, presta atenção nisso, famílias sadias estão se tornando uma raridade no mundo. O que nós mais vemos por aí são famílias disfuncionais. E a igreja precisa ser um lugar de cura da disfuncionalidade familiar. Famílias disfuncionais têm sido uma regra, e não mais a exceção. É o marido que bate na esposa, a esposa bate nos filhos, os filhos batem no cachorro, o cachorro morde o papagaio não tem nem com quem reclamar. É uma confusão danada. São agressões, são xingamentos, e é traição, é adultério, é mentira, é uma confusão danada. E nós precisamos entender que famílias, na visão de Deus, família é uma bênção. Na visão bíblica, família é plano de Deus. Família não é uma instituição humana falida, casamento não é uma instituição humana falida, casamento é uma bênção. Pastor, mas tu já frequenta a igreja tal que o pessoal só pode tomar ceia se for casado de papel passado. Aqui pode qualquer um? Pode. Então não tem que ser de papel passado. Tu já imaginou? Agora a gente vai ficar na porta. Porque agora estão dizendo aí que você, para entrar no cinema, no teatro, tem que ter atestado de vacina. Já disseram também que é para a igreja. Tem que ter atestado de vacina. Aí você chega lá para atestado de vacina. Quer participar da ceia? Trouxe o atestado de casamento? Não trouxe? Não pode participar. Só se a gente olhar o atestado. Meu irmão, presta sua atenção numa coisa. A gente, há anos atrás, quando faziam um casamento, os pastores da Nova, antes de fazer o casamento começava, chegou a noiva, chegou o noivo, chegou a noiva. Aí o pastor, nenhum pastor na nova igreja pode realizar um casamento sem que antes os noivos tenham cumprido as exigências das autoridades constituídas. Aqui está o fulano, Zé das Couves, com a Maria Repolho, e os dois vão se casar, mas já foram lá no cartório, já trouxeram aqui a licença de casamento, vão assinar agora a papelada, ou então já casaram no civil. Aí o noivo vinha, assinava tirando fotografia, a noiva tirando foto, com a caneta na mão, assinava. Aí um dia, Pastor Jorge Dalto, está ali. Cadê o Jorge? Estou te vendo, hein, Jorge? Não pensa que tu ficou no canto aí, eu não estou de olho. Pastor Jorge foi fazer uma pesquisa para saber como é que andava esse negócio da lei. Aí ele descobriu que a lei tinha evoluído, tinha mudado. Porque muitas mulheres às vezes chegavam para nós e falavam assim: pastor, eu vivo com o fulano já há 15 anos, mas ele não quer casar. Peraí, há 15 anos que vocês estão juntos, você acha que não estão casados, não? Aí o camarada pensa assim: não, é porque eu não quero assinar papel que depois se separar numa trabalheira. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A lei mudou. E se ela comprovar que vocês estão juntos há pelo menos, acho que são 6 meses, 1 ano, não sei. Quanto? 6 meses? Tu vai ter que pagar pensão mesmo, não tem jeito não. Não, mas não assinei papel no cartório. No tempo de Jesus também não tinha cartório. No tempo de Jesus não tinha cartório não, gente. Você está entendendo isso? Não tinha cartório. Aí a gente foi ver que a lei considera o seguinte: pastor fez um casamento e o casal não casou no civil, não assinou nada. Aquele casamento tem validade diante de um juiz. Não, agora a gente vai separar porque não deu certo, não era minha alma gêmea. Aí vai separar. Vai pagar pensão. Alguém vai pagar pensão para o outro. Ou o marido para a mulher para o marido, mas alguém vai. Teve um casal aqui, há alguns anos atrás, o casal chegou para mim e falou assim: pastor, o casal já tinha dito, nós vamos casar e coisa e tal, blá. Legal, marcou a data marcada. Quem ia fazer o casamento? Pastor Fragalho. Aí ele chegou para mim: pastor, ganhamos uma passagem para a Europa, para passar a lua de mel na Europa. Só tem um problema: a data da viagem é anterior à data do casamento. E aí, como é que a gente vai fazer? Vai viajar para fazer a lua de mel primeiro, depois a gente volta e casa? Eu falei: cara, olha, eu tenho uma ideia para dar para vocês, uma sugestão.
Não espera o casamento. Vai no cartório e faz a tal da união estável. Aí eles foram no cartório, fizeram a tal da união estável. Quando eles voltaram, foi a primeira vez que isso aconteceu. Me trouxeram um calhamaço de papel assim, parecia um livro, dizendo das responsabilidades envolvidas na união estável. Aí o cara falou, pastor, tem mais coisa aqui do que na papelada de casamento. Aqui está dizendo que tem que ser fiel. Aí me mostrou, eu comecei a ler o negócio. Tem que sustentar, tem que prover, tem que ser fiel. Se não for fiel, vai ser castrado. Um monte de coisa. Uns troços brabo, pesado. Eu falei, caramba, isso aqui tem mais peso do que um papel de casamento hoje em dia. Tem mais itens ali de legalidade do que um atestado de certidão de casamento. Caramba! Então, na verdade, meu irmão, você está vivendo junto? Casado está. Ah, mas não fui no cartório. Problema seu. Vai dar o mesmo galho na hora que você quiser ir embora. Porque tem gente que entra no casamento igual você estaciona no shopping. Sabe como é que é? Como é que você estaciona no shopping? De ré. Por quê? Fica mais fácil para sair depois. Tem gente que casa assim, como se estivesse estacionando no shopping. Entra de ré. Já engata uma primeira e vai. Não adianta não, cara. Não adianta fugir. Não adianta correr. No tempo de Jesus não tinha cartório. E hoje em dia, diante da lei, está casado. Não tem atestado, mas está casado. Está convivendo há 1, 2, 3, 10 anos. Casou, já era. E na igreja, pastor, o senhor está dizendo com isso aí que não precisa mais casar? Isso aí é problema seu, não é meu. Não sou eu que vou dizer para você, casa, não casa, vai no cartório, assina papel, deixa de assinar papel, vive junto, sai, vê. Não sou eu que tenho que dizer isso, é você. É você que é responsável pelo seu nariz, pela sua vida. Aleluia. 8º lugar, nós respeitamos as diferenças. Esse é um valor da nossa igreja. Nós respeitamos diferenças. Na Nova, preste bastante atenção nisso, nós não aceitamos em hipótese alguma racismo, preconceito. Ah, não, pastor, não sou racista, é só um preconceitozinho, muda. Porque a gente na Nova não tolera isso. Eu falei de manhã, e botei aqui nas minhas anotações, machismo, feminismo. Aí veio um rapaz da juventude, veio e falou, pastor, hoje em dia isso tem nome, não é feminismo nem machismo, é femismo. Eu falei, o que é femismo? Femismo é quando a mulher quer ser mais do que o homem. O feminismo é uma defesa de que a mulher tem direitos iguais ao homem. Mas o feminismo é quando a mulher quer ser mais do que o homem. E eu falei para o homem, aí é o machimismo. Machismo e o machimismo. Você é machista ou machimista? Eu nem sei. Os dois aqui estão proibidos. Esse feminismo, esse tal de feminismo, que eu chamo de feminismo doentio, onde o homem não tem valor, e a mulher, eu não sei porque é que o homem desaparece da face da terra, é o quê? É a cultura das Amazonas. Né? Uma Mulher Maravilha vai ser a chefe do negócio. Né? E como é que vai procriar? Não sei, vai abraçar uma árvore para ver se nasce uma criança. Meu irmão, bota na tua cabeça, isso aí é doentio. Isso aí é doentio. Nós não aceitamos em hipótese alguma homofobia. Não tem ninguém na porta da igreja pedindo atestado de macheza ou qualquer outro tipo de atestado. Chega na porta, a pessoa vem andando e fala assim, vem cá, mas eu vou te servir a ceia aqui, mas tu é homem ou... Ah, não vou te dar ceia. Alguém aqui faz esse tipo de pergunta na porta da igreja? Então, por que a pessoa chega na igreja grilada? Porque outras igrejas criaram essa história recentemente. Porque quando eu era mais jovem na igreja, não tinha esse problema. Ninguém ficava perguntando, mas tu é homem, é gay, você é sapatão? O que é isso? Ninguém ficava fazendo esse tipo de pergunta. Ou usando esse tipo de termo em relação às pessoas que chegavam. Onde é que já se viu isso? Nós somos absolutamente a favor de cada um seja cada um. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Cada um é cada um e acabou. A gente não tolera a homofobia. Ponto final. Alguém já escreveu, de vez em quando escreve para a Nova, mas aí nessa igreja aceita homossexuais, eu nem sei quem é e quem não é. Agora tu acha que eu vou ficar perguntando, mas vem cá, me explica aí. Tu é
Ou não é? Eu quero lá saber. Eu, hein? Pelo amor de Deus. Na Nova nós damos espaço para que as pessoas sejam autênticas. E nós esperamos que todos respeitem uns aos outros. Lembre-se simplesmente que ser autêntico é bom, mas é diferente de ser mal educado e desaforado. Porque tem gente que acha que sendo mal educado e desaforado está sendo autêntico. Não, está sendo mal educado, desaforado. São coisas diferentes. Mas nós valorizamos as diferenças. Amém, gente? Em nono lugar, nós valorizamos grupos pequenos. Nós valorizamos GCs, os grupos de conexão. Ouça uma coisa, na Nova, grupos pequenos, os grupos de conexão não são uma estratégia. Na maioria das igrejas, grupos pequenos são uma estratégia. Vamos fazer o G12, vamos fazer os grupos não sei das quantas, MDA, MDC, MMC, não sei nem o que é. Me lembro da época de matemática, MMC, MDC. Agora tem um nome parecido com esse negócio aí. O pessoal usa isso como uma estratégia. A nossa igreja vai crescer, porque cada um vai ser líder, que vai multiplicar, que vai virar 2, então não sei o que. Blá, blá, blá. Na Nova, grupos pequenos não são uma estratégia. Grupos de conexão na Nova são um valor. Você pode até não querer participar de um GC. Mas é preciso que você saiba que você está perdendo uma grande oportunidade de pôr em prática o cristianismo. Entenda bem o seguinte, existem três bases para o relacionamento com Deus. 3, e só 3. São 3 as bases do relacionamento com Deus. Número 1, a palavra. Estudo, a meditação, a leitura da palavra. O ouvir da pregação da palavra. Essa é a primeira base de relacionamento com Deus. A segunda base, oração. Quando eu oro, eu estou me relacionando com Deus. Mas a terceira base é comunhão com os irmãos. É simples. Se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê, como é que vai amar a Deus a quem você não vê? Se você não consegue servir ao seu irmão a quem você vê, como é que vai servir a Deus a quem você não vê? Nós servimos a Deus servindo pessoas. Nós amamos a Deus amando pessoas. Amém, gente? E é preciso que nós entendamos que, para nós, grupos pequenos não são uma estratégia, são um valor. Em 10º lugar, 10º valor que a gente quer cultivar, que a gente cultiva, nós valorizamos a visão apostólica. A Nova é uma igreja de visão com vocação apostólica. Não pense que eu estou dizendo isso aqui já preparando você para que daqui a 1, 2, 3 semanas eu seja ordenado apóstolo. Não é nada disso. Nós temos uma chamada específica. Na verdade, a igreja do século XX pegou o termo apóstolo, jogou no lixo e substituiu pelo termo missionário. O termo apóstolo, no grego apostolos, a igreja simplesmente transliterou do grego para o português, não traduziu. O que significa o termo apostolos, no grego? Alguém enviado com uma missão. Como o termo significa alguém enviado com uma missão, a igreja pegou o termo apóstolo, jogou fora e ficou com a missão. Mas o termo missionário sequer existe na Bíblia. O termo missionário não existe na Bíblia. Paulo era um apóstolo. O que Paulo fazia? As crianças na geração nova são ensinadas sobre as viagens missionárias de Paulo, não é isso? Mas não são viagens missionárias, são viagens apostólicas. Paulo, ele era um apóstolo e ele tinha um time apostolar. E ele nesse time tinha Timóteo, Lucas, Epafrodito, um monte de gente, parte do time apostolar. Mas Paulo era o apóstolo. E por que a Nova é uma igreja de visão apostolar? Porque nós temos uma mensagem, alguém enviado com uma missão, com uma mensagem específica. Isso é um apóstolo. E nós temos uma mensagem específica, a mensagem da palavra da graça e da fé. É uma palavra específica, é o verdadeiro evangelho. Não existe outro. O evangelho é a boa nova de Jesus, é o evangelho da graça e da fé. E esse é o verdadeiro evangelho. Isso é o ministério apostolar. Divulgar o evangelho da graça e da fé. E preste atenção. Cada um de nós aqui pode e deve exercer um ministério apostolar. Existe o dom de apóstolo. É um dom ministerial. Não é um dom para todo mundo. Assim como existe o dom pastoral. Nem todos são pastores. Nem todos são evangelistas. Mas você pode evangelizar, não pode?
Você pode não ter o dom ministerial de evangelista, mas você pode evangelizar, ok? Você pode não ter o dom ministerial de pastor, mas você pode cuidar de pessoas. E você pode não ter o dom ministerial de apóstolo, mas você pode levar a palavra, a mensagem da graça e da fé a outras pessoas, ok? O que eu não consigo entender é quando a pessoa começa a ficar paranoica com o negócio de missões e ela quer ser missionária na África. Mas entenda bem o seguinte: primeiro alvo apostólico, primeiro alvo missionário que alguém deve ter é a sua própria casa. Você tem um ministério apostolar que começa na sua casa, que se expande para alcançar o seu bairro, que se expande para alcançar a sua cidade, que se expande até alcançar o seu estado, que se expande até alcançar o seu país, que se expande até alcançar o mundo inteiro. Quando Jesus deu a ordenança apostolar, ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E vocês vão pregar em toda Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Ele não botou ao contrário. Vocês vão até os confins da terra para vir agora até chegar Samaria e Jerusalém. Não, vocês vão ser bênção em Jerusalém, depois em Samaria e depois até os confins da terra. Eu preciso começar uma visão missionária, uma visão apostolar dentro da minha própria casa. Não na África, mas na minha própria casa. A África inteira já foi evangelizada umas 3 ou 4 vezes, desde a cidade do Cairo até a cidade do Cabo, desde o extremo norte até o extremo sul, umas 3 ou 4 vezes. Mas o nosso Brasil ainda tem muita gente precisando ouvir a palavra da graça e da fé. No Rio de Janeiro, não precisa ir muito longe, no Rio de Janeiro quase ninguém conhece. Quando ouvem o que a gente prega aqui, as pessoas ficam assim: uau, eu nunca ouvi isso. E eu é que fico assim: caramba, como é que pode isso? Nunca ter ouvido a palavra genuína da graça e da fé. A gente precisa se conscientizar de que a Nova é uma igreja de visão apostolar. Amém? Para nós levarmos essa palavra até os confins da terra. 11º ponto, nós valorizamos a chamada, o propósito de Deus para a vida de cada pessoa. Nós valorizamos o propósito de Deus para a sua vida. Nós fazemos questão que você identifique, conheça, reconheça o propósito de Deus, a chamada de Deus para a sua vida. Você e eu fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Cada um de nós aqui foi chamado para fazer a diferença nesse mundo e não para simplesmente apenas ir vivendo da melhor forma que a gente puder. Há pessoas que se convertem, entram para uma igreja, vivem na igreja, e essas pessoas estão vivendo simplesmente do seguinte modo: a gente come, a gente trabalha, a gente come, a gente dorme, a gente acorda, come, trabalha, come, dorme, e esperando o dia da segunda vinda de Jesus. Quem vive assim são as abelhas. Quem vive assim são os cachorros. Quem vive assim são os cavalos, os camelos. Você foi chamado com um propósito. Você não foi chamado para simplesmente comer, dormir, acordar, trabalhar, ganhar dinheiro. Não, você foi chamado com um propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês aqui. Cada um de nós. E nós valorizamos isso. Amém, gente? 12º ponto. Nós valorizamos liderança. A gente valoriza liderança. Cada um de vocês aqui foi criado e chamado por Deus. Você que está presente, você que está acompanhando pela internet, você que está assistindo em um dos campos, você que está assistindo em Brasília, você que está em Porto Velho, você que está em Joinville, Atlanta, você precisa entender que cada um de nós aqui foi criado e chamado por Deus com um potencial de liderança. Cada um de nós, em níveis diferentes, em diferentes áreas da vida. E por isso, nós, como igreja, queremos despertar o líder que há em você. A gente quer despertar, a gente se acostuma a pensar: não, o líder é o pastor, tem o pastor presidente, o pastor sênior e os outros pastores que são também outros níveis de liderança, mas eu aqui sou só um liderado. Não, você é um líder em potencial. Você é chamado por Deus com um propósito, não simplesmente para ficar vendo a banda passar. E nós queremos despertar o líder que existe dentro de você.
Uma liderança que enxerga propósito naquilo que faz. Seja liderar uma igreja, seja liderar um GC, um grupo de conexão, seja liderar uma empresa, seja liderar um setor da empresa, ou um grupo de trabalho, liderar uma família, liderar a si mesmo. Liderar a si mesmo, a Bíblia chama de domínio próprio. O que é o domínio próprio? É você exercer liderança sobre você mesmo. Paulo ele fala a respeito disso, de se autoliderar. Ele diz, eu esmurro o meu corpo para não permitir que a carne me leve para fazer perda de tempo, perder tempo com bobagem. Não pense que Paulo se trancava no quarto e ficava se esmurrando. Ele está dizendo, eu tomo liderança sobre a minha própria vida, para não ficar por aí vagando sem saber o que fazer. Eu tomo liderança sobre a minha própria vida. O homem interior, dominando a carne que de repente quer perder tempo com bobagem, mas eu tomo liderança sobre a minha própria carne para que eu viva uma vida proveitosa. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos e dissesse junto comigo assim, eu não tenho tempo para perder. Amém? Gente, a vida é curta. A vida é muito curta para a gente ficar perdendo tempo com o que não merece, com aquilo que é bobagem. A gente precisa se conscientizar. Tempo é um bem valiosíssimo que Deus nos dá. E a gente não pode desperdiçar esse tempo. Outras coisas você pode perder e recuperar. O tempo perdido não recupera. O tempo perdido já era. Não recupera mais. E eu preciso entender que Deus me chamou com um propósito. E qual é o estilo de liderança que a gente quer na nova? Liderança que serve. Liderança que serve. E aí é onde entra aqui o nosso 13º e último ponto. Na nova nós valorizamos servitude. Servitude. Assim como Jesus é, nós somos nesse mundo. 1 João 4,17 diz que segundo Jesus é, nós somos nesse mundo. Então nós devemos ser como Jesus. Jesus é o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. Mas ele nunca se apresentou como rei, mas sim como um servo humilde e amoroso. E ele é o nosso padrão. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso espelho. A causa dele é a nossa causa. Quando Jesus apareceu para João na ilha de Patmos, João já com 90 e tantos anos de idade, Jesus aparece para ele. Há quanto tempo Jesus já tinha ressuscitado? Uau, há quanto tempo? Já tinha se passado. A igreja tinha crescido, já existiam várias igrejas espalhadas pelo Oriente. Igreja em Laodiceia, igreja em Esmirna, igreja em Sardes, em Éfeso. Tinha igreja espalhada em Jerusalém, em vários lugares. Em vários lugares. E aí Jesus aparece para João. Mas Jesus não apareceu usando uma coroa, sentado num trono de ouro e veludo vermelho, se apresentando como rei. Olha como Jesus se apresenta. João ouve uma voz, ele se vira e ele vê Jesus. Sem coroa, usando simplesmente aquilo que a Bíblia descreve como vestes talares com uma cinta de ouro no peito. Vestes talares é um nome tão esquisito que simplesmente significa um roupão que vai do pescoço até os pés. Só isso. Com um cinto amarrado, prendendo aquelas vestes no seu peito. É a imagem exata de um servo nos tempos bíblicos. Nas casas aonde os homens tinham posses, não era uma coisa muito comum as pessoas terem servos. Só os muito ricos podiam ter servos. Nesses lugares, nessas casas, os servos, eles vestiam exatamente esse tipo de roupa que Jesus aparece no livro do Apocalipse. Apenas uma túnica. Uma túnica com um cinto, que podia ser de tecido, de corda, para prender aquela túnica, para que ela não ficasse balançando e atrapalhasse o serviço daquele servo. Para que ele tivesse facilidade de se deslocar para lá e para cá, para fazer as exigências do seu senhor. E Jesus aparece vestindo a roupa de um servo, porém não com um cinto na altura da barriga, mas com um cinto na altura do peito e um cinto de ouro. Ouro, na Bíblia, fala de santidade, fala de pureza, fala de realeza.
Mas não era uma coroa, era um cinto no peito. E peito na Bíblia é uma parte do físico que tem uma simbologia. Partes do corpo na Bíblia simbolizam coisas. O braço é símbolo de força, mão é símbolo de trabalho, pés são símbolos da vida, o dia a dia, como a gente caminha no nosso dia a dia. O peito simboliza o amor incondicional de Deus por nós. Como é que Jesus se apresentou para João? Como um servo que ama incondicionalmente. Ele é o Rei dos Reis? É. Ele é o Senhor dos Senhores? É. Mas ele mesmo disse para os discípulos: eu vim não para ser servido, mas para servir. Assim como eu fiz, façam vocês. Jesus se apresenta como um servo, embora ele seja o Rei dos Reis. Nós valorizamos servitude. Por quê? Porque quando a gente serve, o mais abençoado não é a pessoa que recebeu o nosso serviço, mas somos nós que servimos. Amém? E Deus quer que você seja plenamente abençoado. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos participar da ceia. Aleluia.